Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, temos uma recomendação aqui que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sabemos que a oração ela é uma ferramenta que está ao nosso alcance, ela é acessível e nós podemos sim nos aproximar através dessa arma poderosa, espiritual, que está ao nosso alcance para termos maior comunhão com Deus e também levarmos a Ele toda a nossa súplica, todo o nosso clamor e a nossa confiança. Sabemos que Jesus se utilizou também muito da oração e no capítulo 17, versículo 20 e 21, ele faz a seguinte oração: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma oração bem conhecida, eu não poderia deixar de trazê-la novamente nesses últimos dias de 2024, para que nós possamos estar diante dessa possibilidade de nos aproximarmos de Deus, rogando, clamando, confiando, descansando e crendo verdadeiramente que Deus ouve as nossas orações, que Ele se inclina ao nosso favor e que Ele nos ouve e nos atende. A oração de Jesus agora é não só por aqueles discípulos, mas por cada um de nós. Veja que privilégio nós temos hoje de lermos essa oração do capítulo 17 de João, quando Jesus faz, no versículo 20 e 21, primeiro ele ora por aqueles discípulos, por estes, por nós, para que nós sejamos levados à plena unidade. Ele orou por gerações futuras. De fato, ao ler esse versículo, cada cristão pode dizer que Jesus orou por mim há mais de 2000 anos. Jesus orou ao Pai por todos os discípulos e não apenas pelo pequeno grupo que estava com ele naquele momento. Essas eram as outras ovelhas a quem Jesus se referiu em João 10:16. Quero ler João 10:16 para que a gente possa ter uma confiança, uma gratidão diante do que realmente Jesus estava proferindo naquele momento. Ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabemos que esse capítulo 10 de João, ele vai falar do bom pastor e das suas ovelhas, o pastor e o seu rebanho. E ele então não está falando só daquele rebanho, mas de outro rebanho que nos inclui, que nos chama, que nos recomenda e que também Jesus vai dizer com toda segurança que é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele orou tanto pelos judeus quanto pelos gentios, ou seja, por todos que viriam a crer nele através do testemunho dos discípulos. Sua oração compreendia o futuro distante. Jesus vai declarar que não está orando só por aqueles, como eu já me referi, mas também pelos que viriam. Os discípulos estavam numa corrida de revezamento. Jesus ora para aqueles a quem passaria o bastão chegando até nós. E agora é a nossa vez de passar o bastão para outros discípulos, ou seja, para uma nova geração
de discípulos que também crerão, que também ouvirão a voz de Jesus e que darão sequência a esse processo de multiplicação de novos discípulos, como declara em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. É interessante lermos para que a gente possa realmente entender que a palavra vai nos chamar para sermos essas testemunhas que influenciarão uma nova geração. Ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, temos aqui várias gerações de discípulos vindo desde o primeiro século, homens fiéis que estão influenciando outros homens fiéis e que a palavra vai passando de geração em geração. E nós temos, então, esse privilégio hoje de saber que a oração de Jesus nos alcançou e que continua nos alcançando e que alcançará a próxima geração de discípulos. A oração foi feita pela unidade entre os cristãos, mas dessa vez estava em vista a salvação de pecadores. A unidade pela qual Cristo orou não era uma questão de unidade externa da igreja, antes era uma unidade baseada na semelhança moral. Ele orava para que os cristãos pudessem ser um ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. E isso é o que faria o mundo crer que Deus o enviara. Essa é a unidade que faz o mundo dizer: vejo Cristo nesses cristãos como Deus, o Pai, foi visto em Cristo. Não podemos abrir mão da oração, então, vez ou outra, eu trago uma reflexão sobre a oração. A oração é muito mais que uma ferramenta, ela é uma arma poderosa, espiritual, não só para estarmos diante de Deus, mas também para levarmos outros à presença de Deus. Fomos alvos da oração de Jesus e agora outros discípulos serão alcançados também, não só pelas nossas orações, mas também pelaquela oração de Jesus que continua alcançando gerações após gerações. Glórias ao nome do nosso bom Jesus, que orou não só por aqueles, mas também não só por nós, mas por todos os que ainda terão o privilégio de caminhar com Ele. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia para orarmos e caminharmos com Jesus, o nosso bom pastor. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.